Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a proteção da nossa mãe querida, nossa querida mãe, Nossa Senhora. Iniciemos com a nossa costumeira oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer, para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, daremos continuidade ao assunto da videoaula anterior, sendo agora mais específicos em relação à mortificação. Falaremos hoje da mortificação do corpo e dos sentidos exteriores e interiores. Bem, nós já havíamos visto que Jesus recomendou o jejum. Ele disse: quando o esposo lhes for tirado, jejuarão. E também recomendou claramente a mortificação da visão e do tato lá no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, que ele vai dizer: se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros, a que teu corpo todo seja lançado na gena. Então, ele está falando exatamente do corpo. Se o teu olho te leva a pecar, arranca, ou seja radical em eliminar o pecado. E o mesmo ele fala também das mãos, logo a seguir, na mesma passagem, também se referindo ao tato. E a mesma coisa vai dizer São Paulo em relação à mortificação do corpo, bastante radical também. Ele vai dizer: ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Isso está lá na primeira epístola aos Coríntios. E também em Colossenses, São Paulo vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a ira, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Então vejo que isso está amplamente recomendado no Novo Testamento. Por quê? Porque o corpo, na verdade, disciplinado, ele é um servo útil, ele obedece o nosso intelecto e a nossa vontade, e por isso que é preciso preservar as suas forças e pôr esse corpo ao serviço da alma, das faculdades superiores, o intelecto e a vontade. Contudo, no nosso estado de natureza decaída, o corpo ele quer sempre a comodidade, o prazer, o deleite, o conforto. E ele não cabe a ele, nem é função dele, observar se esses prazeres, se esses deleites, se esse conforto é algo pecaminoso ou não, é lícito ou não. Ele somente quer gozar do prazer, desfrutar do prazer. E tem até atração por aquilo muitas vezes que é ilícito, porque é mais tentador. E com isso, muitas vezes, se rebela contra as faculdades superiores. O nosso intelecto diz: isso não está correto, a nossa vontade também não quer, mas o corpo atrai, e assim acaba a vontade aderindo àquilo. Então, o corpo se torna um inimigo perigoso. Por quê? Porque estão sempre com ele, seja na mesa, no leito, nos negócios, e, além disso, o corpo tem cúmplices, que se chamam os sentidos exteriores e os sentidos interiores. E já vamos ver que eles trabalham em conjunto, corpo com sentidos. Então é absolutamente necessário vigiar. Vigiar, dominar e reduzir esse corpo à escravidão, como São Paulo fala. Porque senão acabamos sendo atraiçoados pelo corpo, auxiliados pelos sentidos. Então, primeiramente, a respeito do corpo, vamos falar sobre a modéstia do corpo. E nesse sentido já há muito que se falar, porque existe um princípio que deve nos nortear, e é o que está estabelecido por São Paulo na carta aos Coríntios. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, essa noção de que nosso corpo pertence a Deus e é membro de Cristo deve nos nortear
porque sabendo disso não vamos utilizar esse corpo para o pecado e nem para suscitar o pecado dos outros. Então devemos respeitar esse corpo como templo santo de Deus, como um membro de Cristo. E por isso ele não deve ser usado para nada que leve a pecar, nós a pecar ou os outros a pecar. São Francisco de Sales, nesse sentido, vai dizer: guarda-te cuidadosamente das vaidades e afetações, das curiosidades e das modas levianas. Observa as regras da simplicidade e da modéstia. Isso é o que ele recomenda para a Filoteia, para quem está iniciando na vida espiritual de São Francisco de Sales. Então, na verdade, essa discrição e esse recato nos modos exteriores são já um excelente meio de se mortificar que está ao alcance de todos. Hoje em dia se fala numa idolatria do corpo, querer ser mais bonito, os homens querem ser sarados. Além de ser um tributo à vaidade pessoal, é muitas vezes bem próprio para algo sensual, né? Querem atrair o sexo oposto por um corpo bonito. E com isso espalham a sensualidade por onde quer que andem, né? Então, para se policiar quanto isso, o ideal é fazermos atitudes positivas de mortificação, que estão ao alcance de todos, qualquer pessoa pode fazer. Então, por exemplo, evitar posturas moles, posturas desleixadas ou exibicionistas, altivas, e podemos fazer coisas do tipo, ao nos sentarmos ou ajoelhar-nos, não se apoiar com indolência, ficar mais eretos, enfim, com a postura mais decorosa. Veja que um dos exemplos clássicos disso é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela disse que ela buscava nunca se recostar no encosto da cadeira onde ela estivesse sentada, sempre ficando ereta, mas isso como mortificação, para ela aprender a dominar o corpo, a não ceder a qualquer pedido do corpo e com isso vai se submetendo à vontade. Ou seja, com essas pequenas coisas que ela fazia, ela também acabava conseguindo vencer as grandes tentações. É esse o sentido da mortificação. Vai fortalecendo a nossa vontade, que diz um psicólogo em um livro, agora não me recordo o nome, a nossa vontade precisa criar músculos, ou seja, ela precisa ficar forte para dominar as nossas más inclinações e as solicitações do nosso corpo. E ainda, além dessas pequenas coisas, alguns penitentes mais generosos, né, eles procuram fazer outras coisas que têm que, obviamente, ser feitas com muita discrição e cuidado, mas buscando se regular mais fortemente os ardores das paixões e para estimular o fervor da piedade, eles fazem algumas coisas que são muito próprias de santos. Aliás, normalmente vamos encontrar isso bastante na vida dos santos e por isso que são citadas. Ora, se todos os santos fizerem, para quem quer se santificar, talvez em algum momento também seja chamado a fazê-lo, sinta a necessidade. Então eles colocam às vezes cilícios de ferro que apertam os braços, correntes que se colocam em torno da cintura, cintos ou escapulários de crina, né, para gerar incômodo no corpo, e até a famosa disciplina, quando pode ser feita sem chamar atenção, com muita discrição. Então, nesse campo, nessa matéria de penitências, de mortificações mais severas, é que tem que se observar muita discrição e sempre que possível, consultar um diretor espiritual, estar sob a orientação para não se cometer imprudências, exageros, um exibicionismo, para não se exagerar, tem que ser muito cuidadoso nessa matéria. Em relação aos olhos ou à visão, né, o sentido exterior da visão ou aos olhos que se refere ao corpo, há na verdade os olhares que são evidentemente pecaminosos porque ferem o pudor e até a castidade, e que é claro que temos que evitar. Veja que Jesus, no Evangelho de São Mateus, vai dizer: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Então pode nos conduzir, inclusive, ao pecado mortal. Hoje em dia, com digamos assim, essas vestimentas indecentes espalhadas em todo que é canto, e até a imoralidade, eu diria assim, uma sociedade erotizada, né? Televisão, internet, jornais, revistas, qualquer lugar que a gente olha, há cenas de exposição de corpo de mulheres, cenas sensuais e hoje até de corpos de homens. É muito difícil até de guardar esse recato para não nos contaminarmos com isso, porque tudo isso influencia. Não queira você achar, quem me assiste achar, eu não sou influenciado, todos nós somos influenciados. Não existe alguém imune a esse tipo de coisa.
seria muita falta de humildade achar que ele não tem nenhuma influência sobre si mesmo. Então, além de evitar esse tipo de olhares, né, e às vezes eles nos caem de surpresa, mas aí não se trata de uma culpa nossa, mas às vezes a gente sabe que vai em determinado lugar, vai encontrar esse tipo de coisa, então o melhor é evitar. Mas o cristão ele pode ir além, então visando ter maior controle sobre si mesmo, ele pode, por exemplo, fazer mortificações positivas para exercer esse domínio de uma certa forma. Então, por exemplo, um costume que fazia São Francisco de Sales, tinha uma janela aberta, mas evitava olhar para fora da janela, para não ter esse prazer de olhar, mortificar a visão, não ter aquele gosto e com isso exercitar novamente o domínio sobre a visão. Ou muitos santos faziam, né, era olhar modestamente para baixo enquanto se caminha na rua, sem olhar para as coisas que passam, para as pessoas, para a paisagem, simplesmente para mortificar esse sentido da visão. São exercícios que se podem fazer aos pouquinhos, porque realmente são muito difíceis, bastante difíceis de se implementar. Além disso, também um outro muito importante controle é sobre os ouvidos, ou a audição e a língua. Isso requer que não se diga nada, nem se ouça nada que seja contra a caridade, a pureza ou qualquer outra virtude. É claro que não se ouça é muito difícil, né? Porque acabamos ouvindo sem mesmo querer, mas pelo menos não intencionalmente querendo ouvir. E falar é também algo que no início da vida espiritual é bastante difícil. Muitas pessoas, né, acabam se caindo, né, se pervertendo porque dão atenção a conversas desonestas, a conversas fúteis, frívolas e até maliciosas. E é muito fácil cair nisso. Estamos lá numa roda de amigos, começa aquela conversa maliciosa e acabamos rindo, gracejando com aquilo, ou seja, estamos dando vazão àquele tipo de conversa. Essas palavras obscenas induzem, elas nos estimulam, né, a sensualidade, despertam paixões, acende o nosso desejo. E com isso ficamos mais propensos a cair no pecado. Além disso, pronunciar palavras pouco caridosas, né, gracejos, ironias contra as outras pessoas, ou maledicência, menos falar mal das pessoas, fofocas, né? Isso causa inúmeras discórdias, né? Mesmo às vezes dentro das famílias. Às vezes uma palavra meio sem jeito, às vezes causa uma discórdia. E causa desconfianças, inimizades, rancores, etc. No livro dos Provérbios vai dizer: não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. A moderação das palavras é algo que se conquista com muito tempo. Normalmente quem fala muito, peca muito pelos lábios, né? Quem fala pouco, pouco peca. Então é realmente um autocontrole também difícil, mas com o tempo a gente vai realmente também adquirindo esse controle sobre o que falar. Além disso, nessa questão também, na carta de São Tiago, vai dizer: se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração e é vã a sua religião. Ou seja, refrear a língua, vai dizer São Tiago. E nesse sentido não bastam as abstenções, ou seja, deixar de falar. Deve-se procurar levar a conversa para assuntos que sejam inofensivos, para bons e até edificantes. Evidentemente sem ser chato. Então, falando naquela roda de amigos que estava me referindo há pouco, se a conversa começa a descambar, pode-se simplesmente buscar um pensamento perdido no meio da conversa e dali derivar a conversa para um outro assunto. E às vezes fazemos isso com muita habilidade, fazendo com que as pessoas nem percebem que o seu assunto foi trocado de um assunto ruim para algo bom. Agora, é claro, né, que se não há possibilidade, ver que não há jeito, então, evidentemente, devemos nos afastar daquele local, né, sair dali, daquele momento, né, damos uma desculpa qualquer e simplesmente nos retiramos, sem polemizar, apenas por não participar daquela conversa que ofende a Deus, né, que não é agradável a Deus. Então, o mesmo fato de você ama a Deus, aquilo não é agradável a Deus, então por que eu vou participar daquilo? Pior, participar às vezes rindo e quase que ativamente daquele processo. Vejam, além dos olhos que a gente viu, do ouvido e da língua, na verdade os mesmos princípios se aplicam aos demais sentidos, né? Então, ainda quanto ao paladar, vamos falar um pouco quando tratarmos da gula, do pecado capital da gula, e também do tato quando falarmos da castidade. Não é o momento agora para se prolongar, porque senão depois nos repetiríamos numa aula posterior.
O problema é que a mortificação exterior do corpo, então que a gente falou, dos olhos, ouvidos e língua, não produz um grande resultado se não for acompanhado da mortificação interior da imaginação da memória, ou seja, dos sentidos interiores. Vejam que a imaginação e a memória geralmente trabalham em conjunto, porque a atividade da memória é acompanhada de imagens sensíveis, né? E a memória trabalha conjuntamente com o intelecto, que é o intelecto que fornece as imagens, os dados para a memória para mais tarde recordar. Na verdade, a imaginação e a memória são duas faculdades muito importantes para nós. É elas que fornecem os meios necessários para operar o intelecto. Através de imagens, de relações, elas tornam as verdades compreensíveis, né? Vivas, né? Então o próprio Jesus fazia muitas comparações através de imagens. Então ele fala: o reino dos céus é que nem um grão de mostarda que nascer e se torna uma hortaliça, e as aves vêm fazer ninho nos seus ramos, né? Ou seja, está sempre usando de imagens para a gente associar essa imagem ao mundo espiritual, fazer essa relação com o reino de Deus, e assim tantas outras parábolas que ele cita, a ovelha perdida, o filho pródigo, sempre tem imagens relacionadas. E então a mortificação desses sentidos interiores, a imaginação e a memória, não tem fim de atrofiar essas faculdades, obviamente. Na verdade, a mortificação visa sim disciplinar, né, subordinar a atividade dessas duas faculdades interiores, né, para que a razão, o intelecto exerçam um império sobre ele, ou seja, elas fiquem subordinadas, ou seja, sejam disciplinadas, orientadas para as coisas divinas, para as coisas de Deus. Por quê? Porque quando são deixadas livres, né, elas realmente povoam a alma ou a mente, né, de um infinito número de imagens e lembranças que na verdade acabam só nos distraindo, desperdiçam as nossas energias, às vezes lembranças dolorosas, às vezes muitas coisas inúteis, preocupações excessivas, enfim, lamúrias, etc., que nos fazem perder um tempo precioso, né? E muitas vezes até na oração nos causam distrações sem número, e mesmo no trabalho. E ainda além disso, elas acabam produzindo tentações contra a pureza, contra a caridade, contra a humildade, contra outras virtudes, né? Às vezes suscitam os desejos de vingança, outras simplesmente de falta de perdão, outras vezes de ciúmes, etc. E aí aquilo vai remoendo, os sentimentos vão sendo remoídos e vão alimentando, tudo causando energias negativas dentro de nós, tudo atrapalha a vida de oração e tira a intimidade com Deus. Então é preciso disciplinar essas duas faculdades interiores e submetê-las ao serviço das faculdades superiores. Agora, sabemos que nem sempre isso está ao nosso alcance. É difícil, às vezes, prontamente, rapidamente, rechaçar esses pensamentos, essas imagens vãs e perigosas. Principalmente quando estamos em períodos de muita preocupação, em alguns problemas mais sérios, ou estão muito cansados, muito abatidos, né? Em momentos de fadiga, elas se tornam bastante difíceis. Então, isso é um trabalho que acontece aos poucos. E então, quais são as regras que se deve estabelecer nesse sentido? O primeiro é tentar o máximo possível, né, rechaçar assim implacavelmente, desde o primeiro momento em que somos advertidos mentalmente. Porque em um dado momento, a partir do momento que cada vez estamos mais em oração, o Espírito Santo nos adverte: olha, por que eu estou pensando em tudo isso? Para que todas essas bobagens? Então, a partir desse momento que somos advertidos, até por uma inspiração do Espírito Santo, que nos damos conta de que estamos dissipando a nossa mente, né? Então temos que rechaçar prontamente. Até inclusive São João da Cruz que nos dá uma dica de hora que essas imagens são fortes, levantar o nosso pensamento, erguer o nosso pensamento a Deus, muitas vezes em um louvor, em um afeto muito, muito forte a Deus, que essas imagens acabam sendo dissipadas e quando você vê elas sumiram, né? Isso é uma dica que ele diz que não funciona muito bem para os principiantes, porque o afeto a Deus ainda não é suficientemente forte para suprimir essas imagens, mas vamos tentando, né? À medida que cresce o nosso amor a Deus, isso é muito eficaz. Posso dar testemunho de mim mesmo, que muitas vezes algumas tentações sumiram assim quase como passe de mágica a partir do momento que elevei um louvor a Deus, que fiz um ato de amor ou a Nossa Senhora, ou a pureza de Nossa Senhora, ou um louvor de agradecimento a Deus por tudo que me deu, fica naquele louvor por alguns instantes e toda a tentação, todas aquelas imagens ruins passam como um passe de mágica, por graça de Deus, obviamente. Então,
esses devaneios, por que você tem que ser prontamente, como eu falei? Porque quanto antes a gente fizer, é melhor, é mais fácil. E também a nossa mente costuma muito passar daquilo que é fútil para aquilo que é perigoso e até pecaminoso, né? Então, esse encadeamento que acontece, vamos encadeando um raciocínio atrás do outro, uma imagem atrás do outro, acabamos aderindo e até nos deleitando com imagens pecaminosas. Então é por isso que é preciso ser rápido em rechaçar essas imagens, nos ocupando muitas vezes com outras coisas. Os santos vão dizer que mortificar os pensamentos inúteis é matar os maus pensamentos. Então, enquanto o pensamento é inútil apenas, né, não constitui em si um pecado, mas à medida que nos esforçamos para mortificar esses pensamentos inúteis, também mortificamos imediatamente justamente os maus pensamentos. São João da Cruz vai dizer, falando dos pensamentos e da língua, que estão associados, na verdade, quase juntos, como eu já falei, as duas coisas trabalham conjuntamente. Ele diz: refreie muito a língua e o pensamento, e traga continuamente o afeto em Deus. Assim se lhe aquecerá o espírito divinamente. Ou seja, porque quem não refreia a língua e o pensamento dissipa a mente e fica sempre viajando, né? E nunca está com o pensamento em Deus. Então, à medida que a pessoa se recolhe, vai tentando sempre trazendo esse afeto contínuo de Deus, esse exercício da presença de Deus em nós, e vai com isso aquecendo o espírito. Agora, além desse elevar um pensamento a Deus para tentar rechaçar um louvor a Deus, né, existem outros métodos também, né? Então, o melhor meio de sucesso é pôr atenção na obrigação presente, aquilo que devo fazer, aquilo que preciso fazer, seja no trabalho, seja no estudo, seja na ocupação comum do nosso dia a dia, na família, ou até na vida religiosa, se for o caso, e também através da oração. Por fim, o que se diz que, novamente, que a memória e a imaginação são muito úteis para fomentar a piedade. Então vamos usar isso, a imaginação e a memória, para fomentar a piedade. Então, muita leitura, meditação, imaginar os quadros de Jesus, a Anunciação, o Horto das Oliveiras, a Crucificação, procurar estimular isso com imagens. Podemos nos servir-nos de quadros e até de imagens de santos. Veja que é interessante na história de São José Cupertino, né, o chamado Santo Voador, que levitava muitas vezes só o fato dele ver uma imagem de Nossa Senhora o fazia levitar, como isso estimulava dentro dele a devoção. É isso que às vezes temos que nos direcionar essa nossa imaginação, a nossa memória, e mortificar a visão, a audição, como falamos, e até a língua, o nosso falar, para mantermos essa presença contínua de Deus em nosso coração, para não nos dispersarmos, não entristecer o Espírito Santo, como vai dizer a Bíblia. E esse é o objetivo, é sempre a unidade com Deus. Por isso toda essa mortificação sempre é meio. Não se trata de um castigo, mas se trata de uma forma que me traz mais intimidade com Deus. Era isso que tínhamos para dizer o dia de hoje. Agradeço a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe, e muito obrigado.